Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de garantias, pessoal. Garantias que você tem agora para poder alocar na B3. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envie esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Esse vídeo não vai demorar, pessoal, vai ser rapidola, porque eu quero falar com vocês, comentar com vocês as vantagens e desvantagens, né, dos ETFs em relação à garantia, tá? Eu sou suspeito para falar, né, porque eu compro esses ETFs desde o ano passado, que eu já estou mamando nos dividendos do QQI, do SPYI. Recentemente a Buena Vista colocou, há 6 meses atrás, o COIN 11, né, e o índice Russell, tá? Que é esse aqui, ó, IWMI 11, tá? Então eu queria focar mais no QQI, tá? O QQI, pessoal, é um espelho, em tese, ele é um espelho, resumindo a ópera, da Nasdaq 100, tá? Lá dos Estados Unidos. Então, ele vai espelhar esse índice, tá? Ele vai tentar espelhar esse índice. É sabido, pessoal, que a gente não consegue ter o mesmo rendimento em relação à valorização que o QQQ, lá nos Estados Unidos. Então, Merenda, por que tu colocou esse negócio à tona aí, cara? Porque isso aqui paga dividendo, e quando você soma o dividendo mais o que ele te entregou de resultado no período de um ano, você está com lucro teórico, né, de mais de 15%. Então, muito interessante, né? Um bom concorrente para a nossa renda fixa e para os fundos imobiliários, pessoal, porque o fundo imobiliário, eles não são aceitos em garantia, tá? Infelizmente, não é aceito. Então, eu tinha fundo imobiliário, ainda tenho um resquíciozinho bem pequeno, e eu estou trocando os meus fundos imobiliários, tá? Para os ETFs que pagam dividendos e servem para garantia. Então, esse ETF aí, pessoal, foi criado aí por essa gestora, né, Buena Vista, que só tem cara fera lá, tá? Eles têm aqui, ó, nós temos o valor da cota atual em R$ 100,53, patrimônio líquido de 120.940.000, proventos do mês de julho, deu 1,20, claro, esse rendimento é bruto, tem um desconto de imposto de renda de 15%, isso que é mais fantástico, diferente da tributação dos Estados Unidos, tá? Então, uma das vantagens dele é que a Buena Vista consegue fazer esses dividendos através da operação de call spread, né? E ela tem uma taxa de administração de 0,83 que sai na urina, tá? Na minha humilde opinião. Bom, então eu consegui o melhor dos mundos. Eu consegui algo que me dá garantia. Então, exemplo, eu tenho 100 mil em fundo imobiliário, certo? Diversificado. Tá? Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a fundo imobiliário. O fato de eu não ser muito adepto a fundo imobiliário é em função de eu ser operador de opções. Tá? Então eu quero uma coisa que me dê renda e sirva de garantia. As ações fazem isso? Sim. Certo? A renda fixa me dá só garantia. Mas o Buena Vista do QQQI 11, ele me dá garantia mais rentabilidade. Tá? Então a gente vai fazer os estudos, as análises, para vocês entenderem melhor se encaixa ou não no perfil de vocês, né? Dito isso, pessoal, eu já vou mostrar aqui para vocês o dividendo dessa criança, né? Olha o que tem na carteira, ó. Só coisa boa. Microsoft, Chapter, ó, Google, tá? Então eles colocam os componentes desses índices, né? Tá aqui os percentuais, né? As posições, tá? E vão fazendo o call spread, né? E olha que delícia, pessoal, é a rentabilidade disso aqui, ó. A gente vê aqui que ele tem uma rentabilidade histórica, né, com provento, né, superior à cota única, né, só a cota, ó,
tá? Ele está sendo indexado aqui ao índice NDX-Yen, tá? E ele está perdendo um pouquinho para esse índice, né? Beleza? Veja que a evolução patrimonial, ó, início, 1/7/24, né? Então vamos fazer um ano aí com ele. E olha só a evolução patrimonial, né, pessoal? Coisa linda, né? Então a galera está acreditando, não é só o Merenda, né, que está acreditando. Quando a gente vai ver a distribuição de dividendos, a gente nota que o QQQI 11, ele está pagando todos os meses acima do CDI. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui o CDI, tenho o valor da percentual que ele pagou no mês 7/24, né? Até os dias de hoje. Então a Selic subiu, mas ele continuou resiliente, ó, pagando acima, tá? Outra vantagem que esse ETF tem, pessoal, é que ele é dolarizado. Então, se a gente passar por algum aperto aí, monetário, qualquer coisa que tire o dinheiro do Brasil, os valores dos dividendos de vocês serão ajustados, né? Exemplo, a DataX é dia, por exemplo, a DataX do próximo pagamento, vocês vejam que ele já tem aqui a data para o ano todo, ó. Então, nesse dia aqui, ó, a Datacom, 19/8/25. A DataX é dia 20/8/25, certo? E aí você trava. Você vai saber o valor que você vai receber de dividendo dolarizado. Então, se o dólar começar a subir, o dividendo engorda, tá? Se o dólar cair também, o dividendo pode emagrecer. Você vê que mesmo com a queda do dólar, no período de maio, ó, aqui no pagamento de maio, né, Datacom, ou data do pagamento de maio, que foi referente ao mês de abril, você viu que ele encolheu aqui para 1,05. Porém, nos meses 6, 7, 8 de pagamento, ele já engordou um pouquinho, ó, mesmo com o dólar para baixo, né? Então, se o dólar subir, dá uma forcinha aqui, né? Imagina se o dólar volta para 6,30. Então, a gente ganha aqui 10% a mais de dividendo, né? Aproximadamente, até mais, né? Então, é outra vantagem. E outra coisa, pessoal. Ah, Merenda, mas aí não adianta ficar recebendo dividendo. Se eu pegar o QQQ, que é o índice original, né? Vou pegar aqui pelo TradeView, ó. Eu coloquei aqui na tela. Para a gente não ser injusto, vamos olhar aqui, antes disso, olhar o Stato Invest. Então, o Stato Invest faz referência a uma variação de 12 meses. Então, considerando a data de hoje é dia 27. Então, a gente pega lá o dia 26 até fazendo referência ao dia 27. Ou então 25 fazendo referência ao dia 26, porque aqui é um ano, né? Aqui hoje é domingo, né? A gente pode pegar dia 24, 25, tanto faz. Mas é bom de ter essa referência aqui, ó. O DY 14,45 com mais 1,04%. A gente tem aqui um total de 15,49%, né? Toda a sequência de pagamento. Aqui está sem o desconto do imposto. E o bichinho vem fazendo sucesso, tá? Merenda, qual é o deságio disso, Merenda? 20%. Então, vamos lá. Pô, Merenda, então não é vantagem. É vantagem. Por quê? Você tinha lá 100 mil de fundo imobiliário, diminuiu para 50 mil. Você passa a ganhar, trocando metade da sua carteira de fundo imobiliário. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui, não estou mandando ninguém fazer nada, hein? Estou só orientando aqui, explicando, dando condição real, né? Vamos lá. Zerou 100 ou 50%. Você compra de QQI 11. Você começa a receber dividendo. Você pode ver o papel valorizar, o ativo valorizar, o ETF valorizar. E além disso, você vai ter 20% de deságio. O que isso quer dizer? Que antes, quando você tinha 100 mil em fundo imobiliário, ou 50 mil, não importa, 10 mil, não interessa. Você não tinha nada de garantia com a B3. Agora, as coisas mudaram. Você liquidou, por exemplo, 50%, você tinha 100k. Liquidou 50 mil e comprou 50 mil de QQI 11. Então, você já vai ganhar uma merendinha, né? Repetindo. Além disso, 40 mil de garantia para operar a opção. Ô, papai! Mercado! Me beija, mercado! Olha que delícia! Receber uma garantia de uma coisa que não tinha. Quer dizer, minha carteira de fundo imobiliário não tem garantia para operar.
Olha que maravilha o QQI11 está te proporcionando, tá? São dois, é o QQI11 e o SPY11. Só que o SPY11 ele tem menos volatilidade, então ele entrega um resultado inferior ao QQI11, tá? Então por isso que eu não estou mencionando ele aqui, mas também tem a mesma finalidade, tá? Tributação, merenda, como é que fica? 15% de imposto em cima do dividendo, que já é descontado automaticamente, você não tem trabalho de nada, você já recebe ajustado, dolarizado e ajustado o imposto. Não tem que fazer mais nada, só receber. Quem não gosta de uma merendinha sem trabalhar, hein, pessoal? É muito gostoso receber dinheiro sem trabalhar, né? Boa. Então, dito isso, nós temos muitas vantagens com o QQI11, beleza? Agora eu vou falar do outro concorrente, não é concorrente, né? É uma renda fixa chamada LFTB11, tá? LFTB11. É um ETF da Investo, os caras para mim são feras, tá? Só cara fera. E eles criaram esse ETF, tá? Com uma composição ponderada em 8% de título IPCA 2060 e 92% com Selic. Ora, ele vai sofrer uma marcação a mercado muito pequena, quase nada, e você tem uma chance de, no futuro, caso a taxa de juros venha a descer, não interessa o tempo, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem um ganho acima do CDB com essa criança. Mas vale salientar, pessoal, que ele também tem outras vantagens competitivas, tá? Com a renda fixa e com o CDB. Você não fala assim, você é operador de opção. Ah, eu coloquei um prêmio aqui, eu vou deixar no DI, no CDB, vou deixar paradinho aqui, vou comprar tesouro, vou deixar paradinho aqui e tal. Ok, não tem nada de errado. Só que aqui eu vou abrir teus olhos, investidor. O LFTB11, ele está rendendo, por exemplo, aqui 1,08 ao mês. E o CDI tá 1,22. Ah, mas merenda tá perdendo para o CDI. Ok, só que eu te mostro que não. Primeiro, que o LFTB11, se você liquidar a cota no curto prazo, não interessa, que é 1 dia, 2 dias, ele é D1. D mais 1, né? Ele liquida junto com a opção. Então você pode, por exemplo, encerrar uma posição de opção e encerrar uma posição de LFTB11 para custear aquela posição. Uma vantagem maravilhosa. Segundo, a tributação. 1,22 de CDI, você vai pagar 22,5 se você vai precisar do dinheiro no curto prazo, mais o IOF que o governo meteu a mão aí. Este LFTB11 na minha humilde opinião, ele serve de reserva de valor. Por quê? Eu coloco meu dinheiro nisso e deixo quietinho. Se daqui a 10 dias eu precisar, eu só vou pagar 15% de imposto em cima do líquido, do lucro, e 0 de IOF. Gostou? Sentiram a diferença, pessoal? Essa é a diferença, pessoal. Tá certo? Então nós temos vantagem que essa diferença percentual aqui desde o lançamento de 8,78 para 9,33 do CDI, ela é irrelevante. Aqui você paga muito imposto, pode ficar até no 0 a 0 na hora de realizar, ou até perder dinheiro, né? Porque o IOF você só fica isento depois de 30 dias. Então, a melhor reserva de valor, na minha humilde opinião, está no LFTB11 atualmente, tá? O pessoal que tem dinheiro em PicPay, parado no Nubank, essas coisas aí. Hoje, este ETF está chegando de forma silenciosa para trazer alegria para a galera, tá? Os principais ativos está aqui na frente de vocês, ó. O NTNB 08 2060, tá? Por que está com 8,86? Porque ele valorizou, né? Então ele aumentou o percentual na carteira, tá? E o restante, pessoal, é isso aqui, ó, tudo LFT, com vários vencimentos, mas tudo Selic. Então, a marcação a mercado, na minha humilde opinião, aqui é risória, tá? Não há o que se preocupar. Tá certo? Então, é um ETF que sobe todo dia, nós vamos ver aqui no gráfico agora. Vamos lá.
Esse aqui é o do QQQ, tá? Que nós comentamos ainda há pouco, ó. Tá bem aqui, ó. Tá num ponto de explodir e tá querendo voltar pro topo histórico. Então, só aqui o cara vai ter uns 10% de vantagem, ó. Mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, 10%, ó. 10,6. Beleza? Então, vamos colocar aqui o LFTB11. Como ninguém conhecia a criança, ele andou lateralizado no início do lançamento, né? Vocês podem ver aqui que ele ficou meio lateral. Depois desta correção aqui, ó, ele vem em tendência de alta, alta infinita, pessoal. Olha aqui, ó, rendendo para cima com toda a energia do planeta, cara. Olha que legal. Então, digamos que o Joãozinho, ele resolve no dia, tá um dia mais curto aqui, ó. Neste dia aqui, no dia 3 de junho, ele resolveu alocar o dinheiro dele aqui. Quando chegou no dia 30, ele resolveu zerar a posição porque ele tinha que pagar alguma conta. Então, esse período foi menos de um mês, ele recebeu bruto aí 0,95% e tira somente 15% de imposto. Olha que beleza, se você fizer isso no mesmo período, tá? De 2000, com CDB, você vai pagar tanto imposto e IOF que não vai valer a pena. Não vai valer a pena, pessoal. Então, reserva de valor LFTB11. Merenda, então qual é a tua estratégia? Como é que tu faz essa sintonia com LFTB11 e o QQI11? Vamos lá. Vou colocar o gráfico aqui do QQI11. QQI11. Digamos que o Merenda comprou, tá? Comprou a cota aqui a R$ 105,76. O preço médio tá até legal, cara. Tá acho que em 100 meu preço médio. Eu andei comprando, né? Diminuiu porque eu comprei aqui nessa queda. Então, tá aqui, eu comprei no topo, um exemplo. Comprei no topo, no 110, 111. Aí o Merenda tá recebendo aquele dividendo e tal. Então, em 10 meses, praticamente eu vou recuperar essa perda, né, de valorização, em tese. Outra coisa interessante, se o preço do ETF está abaixo do meu preço médio, quando ele paga os dividendos, qual é a minha estratégia? Eu compro LFTB11. Simples assim, eu vou comprar o LFT, porque meu dinheiro vai só subir, tá certo? Vai só subir. Aí, passou o tempo. Eu estou comprando o LFTB11 porque aqui nesse período histórico está subindo. Aí aqui caiu. A cota está aqui nessa região de preço, ó. 85,47 está muito abaixo do meu preço médio. Então, imagina o seguinte, nesse período histórico aqui, ó, 18/12/24, uma queda de 24%, né? Ora, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar realizando uma parte do LFTB11 e comprando esse ETF, que eu vou receber mais dividendos e vou diminuir meu médio. E o LFTB11 vai continuar uma reta em tendência de alta, alta infinita, ó. Depois eu vou falar das desvantagens, né? Olha aqui, coisa linda, tá? Então, é uma estratégia de alocação de recursos como reserva de oportunidade, tá? Então, se caso tiver uma queda no QQQI, eu vou alocar aí, porque todos dois servem de garantia. Eu esqueci de falar que o LFTB11, ele tem um deságio de apenas 2% na bolsa. E outra vantagem que ele tem em relação ao título público, por exemplo, uma cota de Tesouro Selic está mais de R$ 16.500. Este título, comprando uma cota, já vale para garantia. A mesma coisa o ETF do QQQI11. Uma cotinha já te dá garantia para operar. Então, um investidor pequeno, para ele é mais acessível os ETFs, porque ele juntou lá 4, 5, 6 mil. Então, ele já pode, por exemplo, fazer uma operação estruturada com opções, usando, por exemplo, 10, 15% da garantia, né? 25%, 20%. Então, se ele tem R$5.000 de garantia, ele pode se expor, teoricamente, na minha humilde opinião, a 25%, né? 20%, 25%, que seria R$1.000, né? 20%, né? Então, ele já começa a se inserido, né? Então,
Na verdade, os ETFs, por servirem garantia, vieram trazer uma inclusão social para pessoas que têm pouco capital. E você já vai poder testando as estratégias de opções que existem por aí, né, pessoal? Então, olho no lance, investidor. Olho no lance. Desvantagem. Desvantagem é o seguinte, se tiver uma liquidação muito forte, como teve aqui, ele cai, ó. Tá vendo? Ele cai aqui, ó, quando tem uma liquidação muito forte. Assim também quando ele sobe, né? Porque às vezes tem gente que quer comprar uma bolada, não quer deixar pendurada a outra. Então ela compra, aí também distorce aqui, ó. Ele não valia 103,53. Ele não pode valorizar tanto assim. Mas ele valorizou. Aconteceu aqui recentemente, ó. Ó. Tava 108,54, bateu 109,16, né? Então o pessoal faz trade com isso aqui também. Então, a desvantagem é essa oscilação e uma levíssima, minúscula marcação a mercado, que vocês estão vendo aqui que quase não fez efeito, né, pessoal? Quase não fez efeito, porque temos aquele percentual mais guloso no título público, beleza? Então, a minha estratégia é essa, tá? Eu gosto do QQI 11, eu compro QQI 11, eu aumentei bastante a minha garantia, né, em relação a ter me liquidado de título público. Inclusive, né, pessoal, vem cá, o que é que vocês acham que é mais certo, mais garantido, né? É a Nasdaq ou um fundo imobiliário do Brasil? Essas coisas a gente tem que ponderar, entendeu? É subjetivo. Muita gente que gosta de fundo imobiliário eu respeito muito, mas normalmente quem gosta muito de fundo imobiliário não opera opções, tá? Ele vive com aquela renda ali, ele vai acumulando, vai vendo com aquela renda, ok? Às vezes tem os dois, né? Tem a parte da renda lá, fixa dele lá, ele já deixa. E o resto, ele está com a oportunidade de pensar nessas possibilidades aqui, tá? Então, 2 ETFs que me chamaram muita atenção e que eu estou realmente comprando esses ETFs. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Falei dos filhos, dos genéricos, que também depois deles vieram o Coin 11, que é maravilhoso também, tá? Eu tenho também esse aqui em carteira, uma quantidade pequena, porque não me dá garantia, mas um dia ele pode ser agraciado com garantia, né? Olha aqui que beleza, ó. Olha o dividendo disso aqui, pessoal. Claro, muita volatilidade, né? E vocês sabem dos riscos, né? O risco é alto, mas entre eu comprar um Bitcoin por aí, tá? E outra coisa que eu queria falar também, por exemplo, eu estou comprando um ETF espelhando Nasdaq e o outro espelhando SP500, SP500, beleza. Quanto é que custa para mim com esses aumentos de OF, com o spread do dólar que eu tenho que pagar mais caro, se eu mandar meu dinheiro lá para fora para comprar o QQQ? Ou comprar o SPY, né? Que é o SPY. Quanto isso vai custar para mim? E quando eu quiser sacar, quanto isso vai custar para mim? Então tem que colocar na conta se vale tanto a pena assim, né? Tem que botar tudo isso na conta, tá? Não adianta ficar só com o sonho americano na cabeça. Ah, que tá lá, tá tudo ótimo. Aqui você já tem dentro do Brasil isso aqui que pode, que espelha e que te dá todas as vantagens que lá fora também te dá. Temos aqui também, por exemplo, o IVVB11, né, que espelha o SP500, que é um ETF, mas não paga dividendo. Mas também ele serve para garantia, por exemplo, para operar opção. Eu também tenho o IVVB11, tá? Olha aqui o COI 11 em relação ao CDI, pessoal. Pelo amor dos meus filhinhos. Olha isso, investidor. Olha isso. Maravilha, né? Mas sofre também o mesmo problema. A valorização, elas são desalinhadas, tá? Elas são desalinhadas. Como nós vimos aqui, ó, o QQQ, se eu pegar o período do mês de julho, que foi o período que o Stato Invest está lendo, ó, então eu vou pegar mais ou menos por aqui, ó, julho, tá? Então, vou pegar a régua aqui. Oh, caramba. Vou comparar aqui com a valorização, ó. Vai depender do dia que eu comprei, né? Aqui, ó, 23,2. Aqui, 23,2. E isso se eu peguei aqui na baixa, né? Eu tô colocando, tô sendo bonzinho. Se eu coloco a régua mais em cima, dá 20, dá 21.
Então, se o QQQ me entregou 15%, esse aqui está na vantagem. Mas quanto eu paguei para mandar o dinheiro lá para fora? Isso aí ninguém coloca na conta, tá? Ninguém coloca isso na conta, tá? Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar sobre esses ETFs. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!